Olá, sinceramente falando, não me sinto bem a aplicar o advérbio, entre aspas, nunca, nas minhas falas, porém hoje peço permissão a você para usar no início desta minha fala, de forma bem enfática, nunca. Atenção, nunca mais o ensino acadêmico acontecerá sem que ele não seja híbrido, sem que não haja uma dança harmônica entre o ensino-aprendizagem presencial e o online. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Autonomia Online. Neste vídeo faço uma síntese crítica do último dia do Congresso Internacional de Volta às Aulas, realizado pelo Instituto Casagrande. Para acompanhar o fio reflexivo do Congresso, sugiro curiar as sínteses que fiz dos dias anteriores, disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Por coincidência ou não, foi definido nesta semana que as aulas voltarão no segundo semestre na modalidade híbrida. Ainda 80% dos estados estão no ensino remoto. E nós, caríssimos professores, estamos no olho do furacão. Nós, professores, estamos protagonizando a maior revolução do sistema educacional dos últimos 500 anos. Querer protagonizá-la ou não é uma questão de escolha. O fato é que nós, professores, ou os professores das próximas gerações, narrarão para o mundo nossas resistências, nossas dores e nossas superações vividas no auge da pandemia digital e da pandemia do coronavírus. E aqui quero fazer justiça. Os pioneiros da educação híbrida online não estão sendo apoiados, muito menos remunerados pelos gestores políticos. Aliás, a educação nunca foi prioridade na agenda política do nosso país. Pior ainda nos últimos anos. A revolução educacional em curso está sendo protagonizada por paixão e ousadia de professores inquietos, aguerridos, que usam suas ferramentas pessoais, seu celular, seu laptop, sua internet, a cozinha ou quarto de dormir da sua casa para continuar lecionando e acompanhando os seus estudantes no processo de aprendizagem. Abraçar a implantação da educação híbrida significa, caro professor, redesenhar tudo, como enfatizaram a professora Maria Inês e a professora Guilmar Namo no último dia do Congresso. Com a educação híbrida, redesenharemos não somente o projeto pedagógico, mas os principais elementos do sistema educacional. Ou seja, redesenharemos a estrutura escolar como um todo, a gestão acadêmica, os professores, os estudantes e a família. Reforçava a palestrante Maria Inês. A educação híbrida é um novo ecossistema dentro da escola. E se de fato é um novo ecossistema, penso eu, trata-se, portanto, de uma nova cultura escolar, de novas metodologias, de novas formas de planejar e executar. E neste momento, talvez você, professor, que vive no chão da realidade, no chão da escola, olha aqui bem nos meus olhos e pede para me colocar no lugar do estudante. Você pergunta: que ferramentas tecnológicas e que qualidade de internet esses estudantes têm acesso? Ou melhor, concretamente falando, em que tipo de residência familiar, que tipo de comida essa meninada tem em suas refeições? A pandemia revelou também a disparidade social, os conflitos familiares e o aumento da pobreza. 1 em cada 6 crianças no Brasil passa fome. Por isso, para um percentual significativo de estudantes, antes de pensar em educação híbrida, precisamos pensar na comida da meninada, em água potável, em moradia digna. Precisamos garantir as mínimas condições de vida para somente depois entender como cada estudante aprenderá na irreversível escola híbrida pós-pandemia. Como sempre enfatizo em minhas falas, não é obrigatório, por exemplo, o uso de dispositivos digitais para aprender de forma híbrida. Na ausência de acesso à internet, o rádio, a televisão, os correios, apostilas e diversas outras criatividades podem hibridizar a educação. Por isso, é urgente, de um lado, reivindicar dos gestores a garantia de internet e recursos tecnológicos básicos para professores e estudantes. E do outro lado, a necessidade da escola redesenhar o sistema educacional,
a fim de atender aos requisitos da complexidade do ensino-aprendizagem híbrido. Paralelo ao redesenho do sistema educacional para a modalidade híbrida, precisa também preparar o estudante para a nova modalidade de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a maioria dos estudantes não foi educado para aprender de forma autônoma, utilizando suas plataformas digitais. É ficção literária, afirmou a professora Maria Inês, pensar que todos os estudantes são autônomos e protagonistas da sua aprendizagem. A escola tinha a mania de entregar as respostas ao estudante. Já vinha tudo empacotado. A escola capacitava o estudante para muita coisa, menos para a metacognição, menos para pensar a pensar, menos para encontrar respostas para as suas perguntas. A questão da autonomia digital acadêmica foi o tema do meu doutorado e ficou evidente que ter autonomia para jogar games online e gerenciar seus perfis de mídias sociais não é a mesma coisa que ter autonomia digital acadêmica. Por isso, pensar em educação híbrida sem pensar simultaneamente em estratégias para emancipar a autonomia online dos estudantes é enxugar gelo. Nesse vídeo, que está aqui no canto superior, apresento 10 propostas para robustecer a autonomia digital dos estudantes. Além das instigantes falas da professora Maria Inês e da professora Guiomar sobre a educação híbrida, destaco agora, brevemente, o sumo da fala de outros palestrantes no último dia do Congresso. A palestrante Heloísa Helena afirmou a partir de evidências que o estudante, quando passa um dia na escola, já é uma verdadeira revolução acontecendo na sociedade. Por quê? Porque significa menos um jovem vulnerável à criminalidade, aos vícios e aos problemas. Custa 1000 vezes mais caro para a sociedade um jovem fora da escola do que dentro. Por isso, no retorno da pandemia, pensar numa acolhida empática, pensar numa avaliação diagnóstica personalizada, abraçar e conversar olhando nos olhos de cada estudante, são os meios mais eficazes para reduzir a evasão escolar pós-pandemia. Evidências revelam que o percentual da geração do nem poderá aumentar no pós-pandemia. São jovens que nem querem estudar nem trabalhar. Ficam o tempo todo nas mídias sociais. Isso acontece porque faltam muitas vezes o apoio e o acompanhamento vocacional, familiar, faltam políticas públicas, enfim, faltam motivação e esperança para investir nos seus propósitos. E aqui acrescento mais. Não basta avaliação personalizada. A educação híbrida pede personalização em todo o processo de aprendizagem. Estudos indicam que o relacionamento cordial e personalizado entre professor e estudante é um fator determinante para alavancar a aprendizagem e reduzir drasticamente a evasão escolar. O professor que constrói relação empática, de confiança, de acolhimento, que sabe identificar os pontos fortes do estudante e se preocupa em construir o seu projeto de vida, revolucionará definitivamente o futuro desse estudante. Outro palestrante foi o professor Paulo Henrique, que abordou o tema da educação antifrágil. Como podemos aprender com o caos e as fragilidades? Como podemos aprender a encarar os desafios educacionais em um mundo pós-pandêmico? Como fortalecer a resiliência em um mundo complexo e incerto? A fala do palestrante partiu do seu mais novo livro com o título Escolas Antifrágeis, cuja inspiração extraiu do livro do filósofo e matemático, o libanês-americano Nicholas Taleb. As últimas falas focaram na necessidade de pensar uma educação para uma geração que vai trabalhar em um mercado de trabalho dos próximos 10, 20 anos, ainda completamente desconhecido por todos nós. A única certeza que sabemos é que toda a revolução passará pelas tecnologias digitais. Quanto mais aprendermos a programar, a manipular os algoritmos, a criar plataformas digitais personalizadas, mais estaremos preparados para trabalhar e viver no futuro. Não só consumir, atenção, mas dominar os algoritmos digitais será um claro sinal do robustecimento da nossa autonomia digital. E aqui concluo sinalizando a relevância da gamificação na educação. Por quê?
porque já somos 94,7 milhões de jogadores online no Brasil, de acordo com o novo relatório da Newzoo, empresa de pesquisa especializada em games. O Brasil é o quinto maior mercado do mundo em games. Portanto, o mundo dos games é o habitat natural dos nossos estudantes. Ignorar a cultura game na educação é ignorar o que há de mais lúdico na vida dos estudantes. Gamificar a educação, aprender de uma nova forma, é o maior desejo dos estudantes. Com a expansão crescente da nanotecnologia, hologramas de realidade aumentada, o estudante nos próximos anos conseguirá, num piscar de olho, teletransportar o professor e inseri-lo dentro do contexto em que ele se encontra. A presença do professor tornar-se tão real, estará tão visível via hologramas virtuais, que o estudante não sentirá a necessidade de exigir a presença física do professor no seu lugar de aprendizagem. É literalmente o fim das barreiras entre online e offline e a consolidação da realidade online em nossa vida. Nesse contexto, a escola, juntamente com os seus professores, será uma realidade onipresente na vida do estudante. É um pouco aquela lógica do ensine e aprenda de qualquer lugar e em qualquer hora. Ou como diz o Google, ensine de onde estiver. É o que Neil Stephenson, no seu livro Snow Crash, em 1992, chamou de metaverso. Ou seja, é o humano em forma de avatar, interagindo uns com os outros, em uma realidade híbrida. Portanto, é a extensão do mundo físico convergindo com o mundo virtual, incluindo no processo a realidade virtual, realidade aumentada e a internet. E a escalabilidade, professor, e a massificação dessas tecnologias, quando elas chegarão de fato no meio de nós? Foi a pergunta que um jornalista fez ao Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Ele respondeu, entre aspas, queremos tornar as tecnologias acessíveis muito rapidamente. Queremos unificá-las o mais rápido possível. E parte desse trabalho é garantir que essas tecnologias possam ser executadas em qualquer lugar, possam ser executadas em diferentes plataformas e possam se comunicar entre si. Fecha aspas. Ok. Talvez falar de tecnologia metaverso na educação possa parecer fantasia ou algo distante da realidade. Tudo bem, para muitos também era fantasia e distante da realidade educacional da aula pela internet, via plataformas digitais. Todavia, independente se é a tecnologia metaverso ou não, acredito que, no pós-pandemia, a realidade digital continuará se expandindo mais velozmente e aquilo que parecia filme de ficção estará presente no nosso dia a dia, assim como hoje está o WhatsApp e as demais plataformas digitais no ambiente acadêmico. Para concluir, reafirmo a minha fala inicial. Independente se é com ou sem inovação tecnológica digital, o fato é que a educação híbrida já está presente no meio de nós e não é modismo como ousam falar alguns professores por aí. Quanto mais entrarmos na roda híbrida da vida online, melhores professores e estudantes seremos. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se minhas sínteses reflexivas e críticas fizeram algum sentido para você, poderão também fazer para os seus colegas. Por isso, gentilmente peço que compartilhem e se inscreva no Gotas de Autonomia Online. Um forte abraço e até a próxima.